dado é evidente, a experiência internacional é tão quanto evidente, e o que as empresas têm solicitado é tão quanto mais ainda evidente. Primeira questão, por que não voltar com o ensino técnico? Olá, eu sou a Juliana Rangel e você está no canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio São Paulo. Hoje a gente conversa com o Hugo Tadeu, que é professor e diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. O Hugo tem participado de um estudo que tenta mapear qual vai ser o futuro do trabalho. Professor, obrigada por nos receber aqui hoje na Fundação Dom Cabral. Obrigado a todo nosso, prazer, alegria imensa. Como a gente fala aqui na Fundação, sempre recebendo com um cafezinho e com pão de queijo, que é um jeito gentil de receber convidados como vocês. Bom, Hugo, uma coisa que me chamou muita atenção no estudo foi que aproximadamente 1/4 do trabalho, ou seja, 23% dos empregos, vão passar por sérias transformações ou até mesmo serão extintos até 2027. Eu queria que você falasse um pouco disso. Vamos lá, Juliana. Primeiro, obrigado de novo pela entrevista. Eu acho que o estudo que a gente tem feito com o Fórum Econômico Mundial, acho que ele primeiro tem que ser um pouco decodificado, né? Primeiro que esse estudo a gente já faz nos últimos 5 anos. Esse estudo que é feito com mais ou menos 800 empresas, a partir de uma survey. E além do que a gente também tem analisado essa mesma perspectiva em 45 países. Então, acho que primeiro tem uma foto do tamanho do estudo e daquilo que a gente tem enquanto dado. Então, acho que é importante trazer a metodologia para a gente deixar claro que a gente não está fazendo nenhum exercício de bruxaria em relação àquilo que seja passado ou futuro. E o estudo ele é tão quanto claro e evidente, né? A gente tem uma foto hoje, uma foto tanto do atual momento quanto do futuro, e essa foto nos traz uma luz que a gente precisa, sim, discutir o quanto que as inteligências ditas artificiais podem impactar na nossa economia, na produtividade, crescimento das empresas, etc. E esse primeiro recorte que você traz do dado, ele é importante porque ele traz um chamativo que a gente vai ter uma crescente geração de empregos. Obviamente que a gente também vai ter uma quantidade de empregos que a gente indica, né, no estudo, a gente sugere que esses empregos que eles vão assumir. Eu acho que o papel central na nossa leitura aqui enquanto Fundação Dom Cabral é entender da importância do processo educacional. Eu diria que não necessariamente só olhar para a questão da tecnologia e da inteligência artificial, como muitos falam por aí, mas o quanto que a gente está formando e capacitando na esfera das universidades e, obviamente, também na esfera das organizações, muito do que a gente chama de reskilling, upskilling de competências, para a gente poder surfar nessa onda dessa dita transformação tecnológica. Então, acho que o primeiro chamariz do que você trouxe enquanto dado da sua pergunta é o chamar a atenção que, além da questão tecnológica, a gente precisa ter um olhar atento sobre qualificação de mão de obra, tanto na questão mais básica, até a universidade, como também para quem está no universo profissional. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa qualificação, mas eu queria antes entender um pouquinho melhor esse dado, né, de que 23% dos trabalhos vão ser extintos. Podem sumir. Também tão quanto claro e evidente em relação aos dados da pesquisa. O que a gente está vendo é que quando a gente tem esse avanço tecnológico, e eu acho que é importante também para quem nos escuta entender o que a gente chama de tecnologia. Muito antes de falar de tecnologias como blockchain, indústria 4.0, a gente está falando de dado. A capacidade das companhias delas conseguirem utilizar esses dados e automatizar o seu processo como um todo. Então, o que a gente tem batido o olho com muita frequência é que qualquer processo produtivo, tanto dentro de uma indústria quanto dentro de uma prestação de serviço, com essa capacidade da gente automatizar esses dados, por consequência, qualquer que seja o emprego mais operacional, esses 23%, eles tendem a ser substituídos. Eu vou pegar um dia a dia que eu acho que pode, para você que é jornalista, ter um entendimento, e para quem nos escuta, tão quanto óbvio, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é ChatGPT, sem fazer propaganda aqui para o produtor da tecnologia. Quem aqui nunca entrou no ChatGPT para fazer uma pesquisa, como hoje de manhã, inclusive, eu estava vendo um amigo digitando um tema específico, e a capacidade dessa tecnologia de trazer respostas com o mínimo de entendimento plausível. Isso, a grosso modo, pode ser, fazendo um par e passo aqui, para uma série de profissões. Se eu olhasse para um jornalista, por exemplo, um impacto direto na questão de futuro. Então, quando a gente olha para esses 23%, a gente está olhando para um montante de empregos que a gente acredita que eles poderiam ser substituídos ou minimamente ter dos seus processos mais automatizados
por essas tecnologias baseadas em dados. E a tendência é que isso ocorra de uma forma mais ou menos parecida nos diferentes setores da economia? Por exemplo, na agricultura, na indústria, no setor de comércios e serviços? Quem tende a sofrer mais com essas mudanças? Você trouxe uma perspectiva importante, que aliás, eu acho que antes da gente falar do futuro, vamos voltar um pouquinho para o passado, que eu acho que a gente tem uma mania de olhar para longo prazo e esquecer tudo que foi feito no passado. Agricultura. Eu acho que para a gente falar do futuro da agricultura, e o termo que a gente usa é a tal da agricultura de precisão, eu acho que a gente deveria voltar um pouquinho lá em 1970, 1973 para ser justo, e relembrar que para a gente chegar no estágio atual hoje que a gente tem dessas tecnologias para o agronegócio, a gente teve a criação aqui no Brasil da Embrapa, nossa empresa brasileira pesquisa agropecuária. Então, para a gente chegar nesse estágio hoje de mão de obra que seja, a princípio, substituída, muito conhecimento lá para trás foi desprendido por pesquisadores, pelo perdão na redundância, para tanto. Outro setor que a gente tem olhado com muito carinho, setor financeiro, que a gente também tem visto impacto significativo. Qual é a foto que eu estou querendo trazer aqui para todos? A gente não vai passar por uma substituição massiva de um dia para o outro. Eu acho que tem muito de conhecimento, aplicação desse conhecimento em produtividade e, obviamente, em ganho. Ninguém vai adotar a tecnologia se não conseguir entender que essa tecnologia traz algum ganho, especialmente financeiro. Acho que é para trazer também uma pauta de menos, o que a gente chama aqui na Fundação No Cabral, de medo, né, por se sentir ausente, para não usar a expressão aqui em inglês, e muito mais de uma agenda de oportunidades também por essa pauta, que eu acho que é uma agenda super importante, para a gente buscar, então, capacitação, como eu disse aqui no início, treinamento para a gente estar muito bem colocado nesse métier empresarial nosso. Bom, eu acho que capacitação e treinamento vai acabar permeando toda essa Toda nossa a conversa. conversa Sim, hoje, né? sim. E um dos dados que são apontados no estudo é que 44% da mão de obra vai precisar se atualizar, Treinamento. vai precisar de treinamento. Como é que você vê o Brasil hoje nesse quesito? Essa pergunta aqui dava para a gente ficar, acho que o programa inteiro aqui discutindo. Acho que a primeira questão é que eu acho que a gente deveria voltar um pouquinho para a base. Aliás, aqui nos bastidores, se você pudesse falar, a gente estava até conversando um pouco sobre isso. Quando eu falo da base, entender o quanto que o Brasil, em rankings internacionais, tem avançado com a educação dos seus preceitos básicos, né? Se eu pegasse o famoso teste PISA, que mede a qualidade matemática em português, o Brasil está lá nas últimas colocações. Se eu pegasse o ranking das melhores universidades internacionais, o Brasil não tem nem entre as 100 melhores universidades questão de formação. Que, aliás, um dado que é importante, né? Não é só dinheiro quando a gente fala de qualificação de mão de obra nesses dois preceitos que eu falei, ensino superior e ensino mais básico. Tem muito da gestão das escolas e da qualificação de professores. Quando eu vejo aqui no Brasil, o professor é quase que um ato de Divino Espírito Santo e de crença por querer assumir essa profissão. Quando eu vejo em países como a Dinamarca, o Canadá, etc., quem quer ser professor é porque tem amor e reconhecimento pela profissão. Agora, se eu avanço a pauta, por exemplo, para treinamento e capacitação nas grandes empresas, eu até preciso ser um pouco mais objetivo no discurso. Acho que antes de falar do dado que a gente tem tanto publicado com o Fórum Econômico Mundial, a gente deveria discutir o papel dos gestores de pessoas. Que eu acho que menos uma agenda de departamento de pessoal, mas muito mais uma qualificação de quem é líder de pessoas dentro das companhias, antes até de falar de treinamento e capacitação, a gíria que a gente usa, reskilling, upskilling, a gente deveria olhar para a questão de avaliação de perfil, ou seja, qual é o perfil do Hugo, do João, do Pedro, da Maria, em relação a esse perfil, que tipo de treinamento que esse executivo ou que essa mão de obra deveria ter e que métrica de reconhecimento e capacitação que esse indivíduo deveria, para tanto, também receber para avançar com essa pauta. Então, assim, eu acho que tem um debate muito recorrente na praça ou na mídia, que as pessoas vão perder seus empregos, que essa agenda é catastrófica. Não é uma agenda catastrófica, é uma agenda, na verdade, de desenvolvimento, de plano de Estado, plano de governo e de empresas, significando investimento, para a gente avançar com essa agenda de uma forma que seja recorrente. É uma agenda de desenvolvimento, inclusive toda essa tecnologia que está chegando poderia ser usada, inclusive, para treinar essa mão de obra que vai precisar de qualificação, né? Belíssimo debate de novo, porque isso, inclusive, me remete a algo que eu tenho debatido com os meus colegas de profissão. Por exemplo, se eu pensasse nas universidades tradicionais, esse tema eu já sei que é um tema árido, mas professor de universidade brasileira, com muito orgulho e carinho pelos professores e pelas universidades, o mecanismo de incentivo dos professores, o mecanismo usual é a publicação.
Então, qual é o paper que foi publicado e qual é o ponto que a gente teve em rankings que o governo tem e usa para avaliar o quanto que essa pesquisa foi muito bem discutida e o quanto que isso trouxe de resultado. Eu costumo dizer que inovação ou que educação não é necessariamente paper, é produto, o que é impacto. Se for no caso de uma empresa, geração de receita, se for no caso de uma universidade, em qualificação do output, que é o aluno. Agora, quando eu olho, por exemplo, para o debate recorrente, eu tenho visto vários colegas, amigos, irmãos, camaradas, se eu assim pudesse falar, que têm demonizado, por exemplo, o ChatGPT. Qual é o problema do aluno ou do participante, como a gente fala aqui na Dom Cabral, dele utilizar uma tecnologia que poderia ser favorável ao processo de formação? Isso não tira a responsabilidade da gente ter o livro, esses livros bonitos aqui, como a gente está vendo, ou de papers, mas tecnologia tem que ser um aliado, nada de fim meio, para poder suportar o avanço, não importa de qual profissão ou da formação, como a gente aqui está discutindo. Então, acho que isso passa muito por mentalidade. Eu acho que a gente deveria ter esse assunto muito bem concatenado nas cabeças, né, de quem pensa em futuro. É interessante que você falou um pouco aqui sobre como os seus colegas, professores, têm visto e têm encarado a tecnologia, né? Sim. E uma das profissões que vão estar em alta nos próximos anos, segundo estudos de vocês, vão estar relacionadas à educação. Sim. E era essa a minha próxima pergunta. Os professores que a gente tem hoje estão preparados para qualificar essa mão de obra que vai precisar ser reciclada? Se você me permitir, eu vou até mudar a sua pergunta. Quais professores, além da questão da qualificação desses professores? O estudo ele é claro. A gente demanda no Brasil daquilo que a gente chama de STEM, que é a formação em ciências, em Science, Technology, Engineering and Math. Gente, me desculpa, a cabeça às vezes não raciocina em português e inglês não. Em ciências, engenharia, matemática, tecnologias. Então a gente tem um déficit de formação no Brasil para essa área mais técnica. Só pegar a foto do mundo. Quando a gente olha para a China, quando a gente olha para Taiwan, agora nessa questão de briga entre Estados Unidos, China e Taiwan, por uma questão de chips, para o Canadá, etc. Ou seja, a gente demanda engenheiros. Então, quando você olha a formação, por exemplo, de doutores aqui no Brasil, o maior percentual está em áreas, como eu costumo dizer, nas psicologias, nas IAs, sem nenhum problema dentro do que eu estou falando. Nas humanas, obrigado. Então, acho que se a gente quiser surfar nesse futuro da formação da mão de obra e no futuro do trabalho, a gente também vai precisar discutir a questão da formação na área técnica. Então, a gente tem um gap de estudantes em engenharia, de estudantes em ciência da computação, para a gente, então, conseguir surfar para essa onda. Vou fazer uma analogia rápida aqui. Se eu voltasse ao crescimento da tecnologia como a gente tem visto hoje, não foi por software, mas foi por hardware. Se a gente voltasse ao bom e velho Vale do Silício, o nome já fala, né? Vale do Silício. Isso veio para uma questão de engenharia e tecnologia mais pesada. Para isso, de uma forma geral, aqui estar hoje, a gente demandou dessa formação mais técnica. Então, eu acho que no nosso caso aqui no Brasil, a primeira questão que a gente deveria discutir seria a questão da formação no quê? Então, a gente precisa ter ciência, que a gente precisa formar a gente na engenharia. A segunda questão, sim, qual é o perfil do professor? Vou fazer um recorte aqui da Universidade Brasileira, como é que ele atua e o que ele entrega. Aí vou fazer um paralelo. Se eu olho para os Estados Unidos, por exemplo, um professor de uma universidade prestigiada em Boston, sem citar o nome aqui da universidade, além do incentivo para ele poder dar aula e do incentivo para ele gerar conhecimento, ele tem incentivo para riqueza. Ou seja, o output de um professor de uma universidade americana de primeiríssima linha é geração de conteúdo, mas ao mesmo tempo, de externalidades, receita, está impactando a sociedade, está impactando a produtividade. O nosso modelo, que eu acho que valeria a pena ser muito bem discutido, é o modelo do qual o professor tem estabilidade, ele é muito baseado em publicação. Então, acho que isso demanda, de novo, de uma análise mais fidedigna, né, e de um plano de longo prazo para o país, para isso gerar crescimento. E quando você fala de um plano de longo prazo para o país, o que já poderia e deveria estar sendo feito agora, até mesmo para incentivar a qualificação e a reciclagem desses profissionais e também a entrada de novos alunos que se interessem por áreas relacionadas à tecnologia, engenharia, exatas? Eu acho que a gente deveria ter um plano de Estado. Eu sempre sinto falta que aqui no Brasil a gente fala muito, por exemplo, vou puxar um tema que é o meu tema de todo santo dia, inovação. A gente é super inovador. Eu costumo dizer que o brasileiro é muito criativo. Mas eu acho que inovador por natureza, inovação por grosso modo, presume-se em resultado.
que tem a ver com tudo que a gente estava falando um minutinho atrás. Então, quando eu falo desse plano de longo prazo, que é um plano de Estado, não um plano de governo, primeiro plano mais imediato, né? Qual é o plano do Brasil para quem sabe estar nas 10 primeiras colocações quando a gente fala do ranking de PISA, como eu argumentei um minuto atrás? Qual é o plano de Estado para a gente ter uma universidade brasileira entre as 50 melhores universidades do mundo? Qual é o plano de Estado para a gente aumentar a formação de engenheiros, considerando o que eu chamei de STEM? Qual é o plano de Estado que a gente deveria ter para ter maior incentivo e fomento para pesquisa, inovação e tecnologia? Qual seria o plano de Estado para a gente conseguir importar menos tecnologia e conseguir gerar essa tecnologia no Brasil e ter ganhos de produtividade? E fundamentalmente essa palavra, né? Se eu somasse isso tudo, qual seria o ganho de produtividade para uma economia como a nossa aqui brasileira e que a gente realmente consiga crescer, além dessa questão como um todo que a gente tem de exportação de matérias-primas, sempre dependendo do agronegócio e de setores como mineração, óleo e gás, para conseguir ter crescimento. Então, acho que o resumo, a gente vive hoje mundo numa sociedade do conhecimento. Eu acho que ainda no Brasil a gente teme em querer ser uma sociedade do agronegócio, da mineração e de uma agenda que na minha leitura está ainda um pouco atrasada. Produtividade é um tema antigo para o Brasil, né? Uma discussão que parece que passa a década e não se resolve. E hoje você está trazendo justamente essa questão, por exemplo, do agronegócio. Mesmo o agronegócio, ainda que a gente seja forte no agro, a gente vai precisar agregar novas tecnologias para se manter competitivo, né? Sim. De novo, vou até parafrasear um pouco de uma entrevista aqui no canal que eu vi recentemente do professor, do economista Marcos do Lisboa, que foi presidente do INSPER, que trata muito dessa questão, né? Produtividade, que é um combinado, né? Investimento, mão de obra e infraestrutura. Mas o pilar mais importante é o do meio, mão de obra. Eu acho que quando a gente fala do futuro, não adianta a gente, Brasil, querer ser um país do futuro se tudo que a gente está conversando até agora, se a gente não conseguir equacionar, se não tiver um crescimento da entrega dessa mão de obra e que isso impacte em aumento de receita. Então eu tenho mão de obra qualificada de acordo com esse plano estratégico de futuro do país, por áreas que são muito bem estabelecidas. Citei aqui a questão das engenharias, da ciência, etc. O mundo está dizendo que o mundo é um mundo baseado em dado, em inteligência, em tecnologia. E acho que ao mesmo tempo uma mão dada, né, entre o governo, o plano de Estado, que eu chamei aqui para não ficar falando de governo, com a iniciativa privada para isso gerar desse crescimento. Só assim a produtividade vai crescer. Eu acho engraçado que tem mais de 30 anos que a gente fala a mesma coisa, os dados são os mesmos e a gente, de novo, deveria ter muito mais uma agenda propositiva de olhar para os problemas, entender quais são os problemas e com muita hombridade, como eu costumo falar aqui na Fundação, saber olhar para esses problemas e atacá-los para a gente ser realmente o país do futuro, né? Como alguns colegas economistas falam, né? Aqui no Brasil até o passado é incerto, né? Eu acho que o nosso futuro tem que ser muito certo e depende de uma agenda clara de execução. Para encerrar, inclusive, a minha resposta aqui da pergunta. Quando eu falo futuro, eu não estou pensando para daqui a 100 anos, não. Eu estou pensando para daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas com uma capacidade de entrega em curtos, se eu estiver falando correto, espaços de tempo. Então, para a gente conseguir realizar esse salto que a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que delimitar com muita clareza que projetos são esses e como executá-los. E para fechar, o mundo está repleto de exemplos. Se a gente voltasse aqui, quase todos os economistas falam disso, né? Se a gente voltasse ao salto tecnológico que a Coreia do Sul fez, se isso não foi por educação, se isso não foi por tecnologia, se isso não foi por investimento e se isso não foi por uma mão dada entre empresas, incentivo e governo, eu mudo de nome, né? A China está aí para poder dizer isso. Basta olhar para as ruas aqui nossas, quantidade de carro chinês que a gente tem. Aquele modelo de copiar e lançar produto no mercado já foi substituído por um modelo de gente qualificada, que foi para os Estados Unidos e voltou, investimento, governo e empresa, né? Produtividade como consequência. Agora, esses recortes específicos que a gente está trazendo aqui, tentam prever como vai estar o trabalho em 2027, que é logo ali, né? Já chegou praticamente. E você falou muito de como a gente está no ensino superior, né, na quantidade de alunos que escolhem ir para áreas de exatas, em como os professores são avaliados e remunerados, mas a gente tem também um país cujo PIB é muito forte no setor de serviços. Sim. E tem muita gente que não acessa e talvez não vá acessar
nesse período as universidades. Sim. Como é que a gente qualifica essa mão de obra? Porque, inclusive, o estudo fala de um déficit de mão de obra, né? Entre as vagas que vão ser criadas e as que vão aparecer, a gente vai ficar com um déficit aí de 20 milhões de empregos. Sim. Como que a gente qualifica essa mão de obra que não vai acessar as universidades e principalmente pensando que no Brasil muitos estão em subempregos ou empregos precários ou estão como pessoas jurídicas, né? Não estão vinculados a nenhuma empresa. Como se dá esse processo para esse caso? Vou repetir o que eu falo lá em casa o tempo inteiro. Para quem é mãe, para quem é pai, você é mãe, eu sou pai, eu acho que o entendimento que o mundo mudou, né? Aquele velho paradigma que meu filho vai estudar, vai fazer o que na época eu chamava de ensino secundário, e depois vai para a universidade. Esse discurso que a universidade, ou que a inovação, ou que tudo é para tudo, eu acho que não é verdade. De novo, o dado é evidente, a experiência internacional é tão quanto evidente, e o que as empresas têm solicitado é tão quanto mais ainda evidente. Primeira questão, por que não voltar com o ensino técnico? A gente está demandando formação técnica, e quando eu falo de formação técnica, exemplo mais simples. Porque no futuro eu preciso entender de inteligência artificial. Não, no futuro você não precisa entender de inteligência artificial. Você precisa entender de tratamento de dado. Como é que eu trato o dado e tomo uma decisão com esse dado? Então, nesse caso específico, um bom ensino técnico já seria de boníssimo tamanho para quem, porventura, queira entrar nesse mercado. E tem muita vaga disponível para quem queira ter esse ensino técnico. Quantas empresas, agora do lado de lá da questão da economia, né? Quantas empresas que estão dando uma senhora lição de aprendizagem, fluxo contínuo, né? A aprendizagem, né? Não é algo estático, que não necessariamente elas precisam contratar aquela mão de obra formada na universidade. Aquela velha pergunta, né? Ou o problema é da universidade na qualificação e no tempo da formação da mão de obra, ou então porque as empresas já começaram a entender que esse formato de conhecimento que a gente demanda hoje, ele é muito mais curto, ele é mais rápido, e eu preciso aplicar esse conhecimento para justamente ter salto qualitativo e quantitativo para algum indicador de resultado qualquer que seja. Então, eu acho que a gente também precisaria ter um debate muito coerente para entender que tipo de formação que a gente precisaria ter. Todo mundo tem que fazer graduação, todo mundo tem que fazer mestrado, todo mundo tem que fazer doutorado, tem que passar 10 anos num processo? Não, claro que não. Volta, se eu não me engano, foi a sua segunda pergunta, se eu não me engano, foi a segunda, quando eu argumentei sobre o papel importante dos gestores de RH, ou de gestão de pessoas, né? Que eu acho que a gente deveria saber muito bem fazer uma avaliação de perfil, como eu brinquei, né? João não é igual a Pedro, que não é igual a Maria, de acordo com a função e com a competência, que tipo de formação que esse indivíduo deveria ter. Então, eu acho que com esse senso de urgência, algumas pessoas poderiam sim passar pela universidade, pelo processo tradicional, outras não. E para terminar, né, a sua pergunta de agora, quando a gente olha para esse mercado tecnológico, por que será que o valor do profissional de tecnologia está cada vez ficando maior quando a gente mensura por hora? Por uma história muito simples, como não tem mão de obra e essa turma está cada vez mais sendo alocada para projetos, além disso, como também cada vez mais essa turma está se dando o luxo de estudar e aprender de forma autônoma, elas estão conseguindo entregar dos seus projetos. Então eu volto à questão anterior, produtividade, plano de Estado, visão futura, mas saber qualificar quem que trabalha com o quê de acordo com a sua formação e, obviamente, com a demanda para aquela funcionalidade técnica, né? Acho que esse assunto deveria ser muito bem discutido, sem aquelas raízes históricas, né? Porque lá no passado foi assim no futuro também deveria ser, não, para trazer uma outra narrativa. A gente está falando muito de plano de Estado, né? Como é que a gente está em termos de legislação? Acho que todo esse debate ele passa por um aperfeiçoamento também das leis para que haja um incentivo maior das empresas investirem em educação? Passa. Eu acho que, na verdade, curioso isso, né? Normalmente as pessoas fazem uma crítica ao governo, mas nesse caso a gente tem que fazer um elogio ao governo, porque a gente tem uma lei no Brasil que se chama Lei do Bem. Muita gente não conhece a dita Lei do Bem. Não vou entrar no detalhe para quem que tem que ser a Lei do Bem, para não ser um assunto mais técnico aqui. Mas quando a gente olha para o montante de dinheiro disponível para poder acessar esse recurso e que isso vire inovação e que isso vire formação de mão de obra ou projetos, muito pouco desse saldo que o governo disponibiliza é acessado.
Então, além da questão que a gente está falando sobre o futuro tecnológico, sobre o futuro de mão de obra, uma pergunta anterior que eu sempre também tenho batido muito na tecla aqui na Dom Cabral, que é sobre o entendimento das companhias, sobre o que seja inovação. E aí, com todo respeito, inovação não é só uma agenda, eu costumo ser crítico com isso, mas não é só uma agenda de colação de post-it. Design thinking, como eu costumo dizer, é super importante, é relevante, é uma etapa também importante para a gente poder gerar ideias, mas inovação é um processo estruturado, que demanda tempo, que demanda alocação de recursos, que demanda entendimento da estratégia da companhia e dos projetos que por ali estão, fundamentalmente de quem executa. Então eu acho que o governo, sim, no nosso caso brasileiro, dá sinais positivos, mas do outro lado, engraçada essa interpretação, né? As empresas também deveriam ter um entendimento um pouco mais profundo desse combinado de alocação de capital, de estratégia de mão de obra para acessar esse recurso, ou via governo, incentivo, como foi a sua pergunta, ou por elas mesmas, para a gente conseguir avançar com essa pauta. Ou seja, esse assunto sobre o futuro da qualificação, esse assunto é um pouco complexo, porque ele demanda entendimento de mundo, ou seja, o que o país A, B, C e D tem feito e o que a gente aqui no Brasil tem feito. Ou seja, quando a gente olha para indicadores do trabalho ou de competitividade, quais são os indicadores, que eu costumo chamar de dashboard, para a gente avançar. Por outro lado, o entendimento da qualificação do empregado, por ele e pela empresa, o papel importante da universidade, fundamentalmente da inovação, para a gente conseguir gerar essa competência de longo prazo. Agora, trazendo um pouco para as profissões que já estão aparentemente desaparecendo, né? Elas estão muito relacionadas às relações de consumo, né? Sim. Boa pergunta, que aliás eu vou te responder com uma outra pergunta, agora eu vou virar o jornalista aqui. Você lembra, se eu voltasse a uns 20, você é jovem, mas uns 20, 30 anos atrás, você tem vaga de memória, você lembra como é que você escutava música? Não, como é que você escutava música? Fita, né? Fita. Fita cassete. Lembro bem, eu pegava a fita, gravava, e às vezes eu tinha um problema de colocar aquela fita lá no toca-fita, de tirar aquela fita e de utilizar uma caneta. Você lembra disso? Lembro, para rebobinar. Aí depois eu lembro bem do primeiro buscador, que foi um buscador, sem citar o nome, mas que eu baixava lá as músicas, levava uma noite para poder baixar essas músicas, e o quanto que isso, na verdade, vinha com a música e os seus vírus correlatos, né? Ou seja, quando a gente fala dessa evolução tecnológica, sua pergunta ela tem uma perspicácia que eu acho que é importante. Você trouxe a perspectiva da mudança e o que isso impacta na questão de serviços. Não esqueci da pergunta. A narrativa da mudança tecnológica é uma narrativa interessante porque, além da questão tecnológica, eu tenho que entender para que aquilo se aplica. Qual é o ganho que aquilo vai trazer para o meu negócio? Eu estou chamando a atenção nessa brincadeira da música porque não foi a mudança tecnológica que impactou o setor industrial ou o setor de serviços. Isso tem muito a ver com a própria competência do setor para conseguir avançar e se adaptar. Eu estou citando a questão da música porque se a tecnologia fosse um grande motriz, uma grande força motora, de mudança, por exemplo, no setor audiovisual, a gente não estaria aqui gravando o que a gente está fazendo, ou tendo esse debate super importante, ou escutando músicas em plataformas X, Y e Z, diferente daquilo que, porventura, foi uma fita no passado. Acho que tem muito de uma questão de adaptação, de senso de entendimento que o ambiente que a gente vive muda e, consequentemente, da qualificação, repito de novo, de quem é líder desse processo de tomada de decisão, para entender que a gente deveria, então, adotar essas tecnologias para crescimento. Eu não vejo, jamais vejo, a tecnologia como um problema. Vou até pegar um pouco da minha formação, né? Eu fiz mestrado, doutorado, engenharia, aquela coisa toda. Se eu pegasse a palavra tecnologia por natureza, nunca foi de hardware e software. Sempre foi de solução de problema para alguma coisa. Indivíduo, executivo, quem é dono de uma empresa de serviços, eu acho que ou até mesmo do setor industrial, entenda que o mundo está mudando. Nesse sentido, olhe para essas competências ou por essas demandas tecnológicas e faça de uma antecipação com a devida qualificação e investimento para surfar essa onda e o seu negócio prosperar nessa janela que é de oportunidade, não é de receio por nada. Mas aí, por exemplo, para um comerciante, uma pessoa que tem uma loja ou que trabalha com varejo, como é que ele pode olhar aí para essas perspectivas e falar, nossa, daqui a 4 anos, 5 anos não vai ter mais um atendente para minha loja? Como é que vai ser isso? Pensa num problema. Pensa num problema pequeno. Nesse caso, eu vou reduzir o que a gente está conversando aqui. Em vez de pensar muito no futuro, vamos pensar no curto prazo. Porventura, a sua pergunta está muito relacionada ao que ontem
Eu estava com a minha filha e com a minha esposa, porventura eu vi no clube que a gente frequenta em Belo Horizonte, e essa sua colocação tem de para 100% relacionado. O estabelecimento do qual a gente gosta muito de frequentar, que é um pequeno restaurante, o dono desse pequeno restaurante entendeu que ele poderia adotar uma tecnologia de ponta para melhorar uma fila, que era um problema pequeno detectado todo santo dia no atendimento desse restaurante, e ele entendeu que se ele adotasse um totem para você ir lá, colocar o seu almoço, a sua água, aquela coisa toda, que isso poderia gerar um impacto no NPS, como a gente fala, né, na prestação, na qualidade do serviço. Isso, obviamente, gerou impacto em algum emprego? Sim, gerou impacto em algum emprego. Mas eu acho que para o dono daquele negócio, entender um pequeno problema, não aquela tecnologia futurista para daqui a 100 anos, mas entender aquele pequeno problema e que tipo de solução, da mais simples possível, tech, poderia impactar o negócio, já foi uma senhora solução. Eu mesmo ontem fui lá e fiz uma avaliação, nota 10. Reduziu o meu tempo aqui de presença na fila, fiquei super satisfeito com o totem e a forma ou o tempo que eu gastei para poder pagar a minha conta e sentar com a minha família no almoço dominical. Eu acho que para esse pequeno dono de negócio, não pensa lá daqui a 10, 15, 2027, 50 anos. Pensa agora. Qual é a tecnologia que eu poderia adotar? E tecnologia, não estou falando mega sistemas, não. Bastava conhecer de hubs, por exemplo, de inovação. Hub em São Paulo, hub em Minas, hub na sua pequena cidade. Quem é aquele pequeno fornecedor de tecnologia que eu poderia fazer uma parceria para poder me ajudar na solução daquele problema e que isso virasse, de alguma forma, alguma solução? Eu acho que a gente tem que sair de novo desse medo por adoção de tecnologia e ter muito mais uma tecnologia como parceira, independente do porte da sua companhia ou setor, para a gente poder prosperar com as atividades econômicas que a gente tem de todo santo dia. Mas esse exemplo mesmo que você deu, muitas vezes isso vai ter resultado na extinção de algum posto de trabalho ali, né, de alguns empregos. Em termos de legislação trabalhista, a gente está preparado para essa evolução? Não. A nossa legislação vai acompanhar? Não foi porque a gente adotou carro no lugar de cavalo. O exemplo mais simples, que eu gosto de dar em ambiente de sala de aula aqui da FDC, que o mundo não evoluiu. De novo, capacidade de adaptação. Eu costumo dizer que você é dona da sua carreira, né? Eu sou dono da minha carreira. O meu amigo é dono da carreira dele. Tudo bem que a gente é fiel aos ambientes que a gente trabalha. O que significa que eu também tenho que ser dono da minha agenda de reskilling e upskilling. Não é porque uma tecnologia está surgindo e que potencialmente pode me substituir que eu vou ficar aqui sentado esperando em berço esplêndido passar por um processo de formação. Seja dono da sua carreira. Então eu acho que da lista que a gente, inclusive, publicou de profissão A, B, C, D, para não entrar no mérito, eu acho que qualquer indivíduo que está percebendo algum risco em relação ao seu negócio, volte para o banco escolar, saia daquele senso, porque eu sou engenheiro, porque eu sou comerciante, porque eu sou jornalista. Aprenda. E eu acho que tem trocentas formas da gente passar por um processo de aprendizagem, inclusive gratuitas. Inventaram já canais como YouTube, Spotify, etc., sem propaganda aí as fontes, né? Para a gente poder buscar conhecimento e que isso vire, de novo, crescimento, tanto para o indivíduo quanto para as organizações. Bom, o relatório também aponta para os empregos que vão surgir em função dessa transição para o verde, né? Muitos empregos relacionados a ESG. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso e como está o Brasil nesse aspecto. A gente tem essa mão de obra toda que essa agenda vai demandar? Na verdade, são duas agendas, né? A gente tem uma crença muito bem estabelecida aqui na FDC, que inovação é o motor do ESG. E a gente também tem uma crença muito bem estabelecida que o ESG também precisa gerar resultados. A gente está mais do que ciente que tem mais de $1 trilhão no mundo para a gente poder alocar capital em bons projetos que consigam respeitar a questão do verde, como a gente costuma dizer. Aliás, só um perdão, não resumir a questão do ESG só ao verde, porque não é verde. Isso tem a ver com o meio ambiente, isso tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com governança. Então, quando a gente olha para esses pilares, se eu primeiro olhasse para a questão da inovação e da tecnologia, o mundo de oportunidades que a gente tem no primeiro preceito, como eu disse aqui, de inovação e tecnologia. Formação de mão de obra em inteligência artificial, formação de mão de obra em redes de tecnologia, que a gente usa o nome de blockchain, formação de mão de obra em especialistas em dados, só para deixar muito claro para quem nos escuta, né? Antes de falar de inteligência artificial, a gente tem que saber o que é dado, como tratar dado. Vou ser um pouco engenheiro aqui. Como parametrizar dado? Esse é um problema que as companhias têm.
dos mais simples. Tem um sistema A que precisa conversar com o sistema B. Se eu não fizer um input do dado parametrizado, com a mesma forma de escrita no sistema A em relação ao sistema B, eu não consigo ter esse sistema funcionando. Então, antes da gente falar do ESG, tem uma agenda gigantesca para temas de tecnologia e formação dessa mão de obra. Volto à sua pergunta anterior, inclusive, né? Ah, mas eu posso perder o emprego? Não, vai estudar. Eu mesmo, depois de passar por esse tempo todo de formação tradicional, graduação, mestrado, doutorado, quantos programas ou cursos que eu já fiz na internet gratuitos para continuar essa agenda do lifelong learning, como a gente fala aqui. ESG, o Brasil deveria ser o motor desse tema no mundo. E quando a gente fala para o nosso país, por natureza, como a gente fala, a gente já vive num berço esplêndido, né? A maior reserva do mundo de água está aqui, potável. Quando a gente fala de emissão de energia solar, o país é rico nesse tipo de debate. Quando a gente fala em geração de energia eólica, o país é rico nesse tipo de debate. Quando a gente fala de lítio para construção civil, esses vidros aqui que a gente está vendo, não só para bateria de carro elétrico, o Brasil é líder nesse tipo de debate. Quando a gente fala de componentes especiais, por exemplo, para ligas, para metais, a gente tem uma companhia em Araxá, para não falar o nome da companhia, de minério, que é super especializada nesse tipo de agenda. Quando eu olho para essas demandas todas, a gente tem sim universidades e tem sim institutos de primeiríssima linha formando mão de obra nesse sentido. Então, quando a gente olha para esse futuro do ESG, que está no nosso relatório, essa necessidade de combinar competências de tecnologia com competências ESG, isso é a chave para a gente ter esse potencial de crescimento. Aliás, eu até volto numa pergunta anterior. Eu comecei aqui, se eu não me engano, foi a sua segunda pergunta, falando sobre a necessidade que a gente tem, ou teria, de ter um plano estratégico de longo prazo. A que momento oportuno? Criação de um plano estratégico de longo prazo, como foi com a Embrapa, que eu citei, 1973, 74, mais ou menos isso. Posso estar errando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Por que não criar, entre aspas, a Embrapa da inovação e com ESG, para a gente poder discutir potenciais de inovação e formação de gente e pesquisa, para a gente surfar nessa onda com muita clareza. Acho que o país tem trocentas oportunidades para avançar com essa pauta. Eu acho que está mais do que na hora, a contento e a contexto, para a gente conseguir transformar problema em oportunidade. Maravilha, professor. Muito obrigada por essa agradeço. conversa. Muito bom. E agradeço a vocês também que estão aí nos assistindo. Até a próxima.